Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Cabana Podcast. E hoje, meu brother de 1000 anos, Guga Fisiculturista. Mano, o Guga é o cara que tem um currículo invejável. Ó, maluco. Ô Guga, conta pra gente aí, mano, qual que é as suas especialidades, meu irmão? Beijo grego. Começamos bem, garotinha. Nada. Bom, primeiramente aí pra... O cameraman tá rindo. Então, bom, primeiramente eu agradecer o convite aí. Finalmente nossa agenda calhou, né? A gente tentava sempre marcar e não dava certo, agora calhou. Bom, eu sou formado em Educação Física, né? Atuo como personal trainer, sou professora da Faculdade FMU Estácio de Sá, na área da Educação Física, porém sou atleta fisiculturista também em paralelo. Eu sou quase o pai do Chris aí, cheio de empregos aí. Da hora. Mas você tá fazendo mestrado também, né? Tô terminando meu mestrado, agora início do ano que vem eu vou defender minha tese. Qual que é o... Eu faço na Universidade de São Judas e eu estou estudando sobre o intervalo de descanso entre as séries. Principalmente no rest pause, com o SST, que é o Sarcoplasma Stimulation Training, que é um outro método de treino, e o tradicional. Aí eu estou vendo qual que vai gerar mais estresse, qual tem mais sinalização hipertrófica, qual que é o melhor para a gente conseguir ter resultados. Animal. Por esse mundo da educação física, cada coisa que chega nova é sinistra, mano. Porque a evolução foi animal, né, moleque? No tempo pra cá. A educação física, por ser uma área da saúde, é igual medicina. Cada hora você está descobrindo coisas novas. Então, às vezes, o que antes não funciona, passa a funcionar. Porque não, realmente funciona. E a mesma coisa, que se antes era uma coisa que funcionava, você estuda e fala, bom, não funciona. Ô Guga, o que foi que você acha, tipo, que evoluiu, assim, da época, por exemplo, do Arnold lá, daquela galera de 1000 anos lá atrás? O que você sente a real diferença daquela época e de hoje? Para você chegar no resultado é muito mais rápido, não? Eu acho que assim, o campo dos estudos ampliou muito, né? Tanto na parte biomecânica dos equipamentos. Antigamente você tinha uma estrutura de equipamento, hoje você tem milhares de tipos de equipamento, você consegue trabalhar músculos com mais segurança e ainda com mais precisão, né? Os estudos referentes à nutrição, recursos ergogênicos, que antigamente eram poucos, né? Então, essa somatória, você botar tudo dentro de um saco e juntar é o que a gente vê que é o que está fazendo o esporte crescer cada vez mais. Essa junção a própria tecnologia, né, com relação à construção de equipamentos, os estudos de nutrição, estudos na parte hormonal, tudo isso daí fez mudar aquele padrão do fisiculturismo old school com o que é hoje em dia, né? Os caras sofriam pra caramba antigamente, né, cara? Hoje você ainda sofre menos, né, mano? Hoje eu acho que assim, o fisiculturismo, o sofrimento pra você ir lá pro dia do campeonato, né, o processo é praticamente o mesmo, né? Eu digo alimentação até, sim. Tal, porque tipo, antigamente tinha falta de estudo em cima de alimentação. Antigamente você não tinha tantas coisas como hoje. Antigamente, hoje a gente sabe que dá pra você fazer uma dieta, por exemplo, tranquilamente com arroz branco. Antes, não, arroz branco não, só coisa integral, só batata doce. Não pode comer fruta, isso há um tempo atrás, na dieta. Hoje você come fruta de boa na dieta, entendeu? Ovo. Não, porque você comeu ovo, a gema, não sei o que. A gema vai fazer mal, que não sei o que. Já não é assim hoje. Você não vai comer 500 gemas num dia, mas a gente precisa da gema, que é a gordura, uma coisa boa. 499 tá bom. Quem gosta de gema, né, mano? Quem curte uma gema. Ô Guga, como que você começou a relação com o esporte em si? Não só a parte de musculação, fisiculturismo. Tipo, da sua infância pra cá, como que foi essa descoberta no esporte, assim? Então, desde pequeno eu sempre gostei de esporte, principalmente de luta. Eu fiz muito tempo de capoeira. Eu fiz quase 10 anos de capoeira. Comecei com 8, fui para lá com uns 17 anos. E sempre gostei de luta. Então, já fiz jiu-jitsu, já fiz boxe, já fiz umas aulas de muay thai, jogava bola. Então, assim, eu sempre não parava quieto. E por sempre fazer luta, principalmente a capoeira, isso daí me
me ajudou a desenvolver bastante o corpo com relação à definição muscular. Eu, na época da escola, sempre fui meio troncudinho em comparação com as outras pessoas. Aí eu comecei a fazer musculação, aí é que veio o meu amor pela musculação, aí já era. Comecei a musculação com 13 anos. Então... E esse começo da musculação foi em prédio mesmo? Foi no meu prédio e assim... Na raça? Aquela época lá, ó, 13 anos, vamos lá, 2003, mais ou menos. Vamos ver o Arnold e vamos treinar igual. No YouTube, você mal tinha YouTube nessa época, você tinha uma coisa ou outra. Sim. Você não tinha rede social. O que eu tinha na época? Orkut. Nossa. MSN e Orkut. Então, o que eu via assim eram vídeos que às vezes você comprava alguma revista de musculação e vinha um DVD, super treino de peitoral, essas coisas assim. Então, o que eu via também era assim, eu ia treinar, eu ficava olhando às vezes os personal trainers dando aula para as pessoas, eu falava, tá fazendo aquele exercício, eu ia lá e fazia. Eu treinava tudo errado que eu digo assim, partes de movimento eu sempre tive uma boa consciência corporal, então eu fazia bem certinho. Mas assim, divisão de treino, eu com 13 anos eu desci e treinava tudo todo dia. Então meus treinos duravam 3 horas, porque eu fazia tudo. Sim. Eu fazia tipo 3 para peito, 3 para costa, 3 para bíceps, 3 para tríceps, 3 para perna, 3 para ombro, eu ficava meu. Mas deixa eu te falar um negócio então, já pegando esse gancho. Eu escutei um Uzi falando no podcast que ele foi, que por que ele tinha um peitoral daquele tamanho? Porque ele treinava todo dia, ele fala. Hoje a gente sabe que o tempo de recuperação é mais curto, não precisa ser aquele tempo. Você acha que isso daí te ajudou no seu desenvolvimento? Porque você tem bastante assimetria até, né? Tem. Eu acho que isso me ajudou muito na parte de definição muscular e maturidade muscular. Eu acho que isso daí me ajudou bastante. Agora, assim, o que a literatura realmente fala assim, ó, se você treinar todo dia qualquer músculo com a mesma intensidade ruim todo dia, você tem um risco de lesão, né? O que eu acredito, assim, que ele possa ter feito quando ele fez essa colocação é que assim, ele treinava peito todo dia. Eu acho que ele fazia uma divisão. Ele devia fazer um dia ele treinava mais peito parte inferior, outro dia peito mais parte superior, aí no outro dia ele já voltava para o inferior, depois superior, ficava fazendo essa divisão. Eu não realmente assim, eu não aconselho pessoas que treinam pesado, que nem eu treino mais ou menos com uma 80% de um RM, né? Sim. 80% de uma carga máxima. Imagina se eu todo dia treinar peito com 80% de uma carga máxima. Chega uma hora que o meu peito não vai voltar, né? Entendeu? Então eu ainda priorizo, nem que seja pelo menos um dia de descanso. Não, mas a gente está falando hoje, você com a sua consciência, com tudo que você já estudou e tal, né? Mas antigamente eu treinava tudo todo dia. Se lasque, né? E com peso, botava o meu peso e fazia. Mete lá. Mas aí eu acho que isso daí me ajudou bastante na parte de resistência muscular, que nem me ajudou na parte de relação de dor tardia. A dor tardia, pra quem não sabe, é assim, você treinou, é aquela dorzinha chata que você sente, o incômodo que você sente depois do treino. Então a gente fala que é a dor tardia. A pessoa, quanto mais treinada, a tendência é essa dor tardia começar diminuindo. E eu acho que por eu treinar sempre todo dia a mesma coisa, hoje em dia, por exemplo, eu mal sinto dor. Eu posso pegar muito peso, mas parece que não fiz nada depois. Entendeu? Eu não tenho esse problema com a dor tardia. Às vezes se eu mudo um pouquinho, estimulo outro, eu faço assim, ficou um pouquinho dolorido, mas... Cara, eu já tô fora da área, você tá falando de dor, né? Eu já tô fora da área já tem uns 3 anos mais ou menos, né? Que acabei... Depois da pandemia, na verdade, eu saí da área mesmo e não voltei mais. E, pra quem não sabe também, sou professor de educação física e tal, e abandonei até a nossa relação de amizade foi justamente na academia, né, Guga? Eu treinava na academia que ele era professor. A gente se conheceu lá. E hoje eu me machuquei, né? Tô com problema na articulação do joelho, de tanto dançar forró. Os caras é forrozeiro, nato. E aí, cara, eu me machuquei, então acabei parando de treinar pra me tratar e não fiz nenhuma coisa nem outra. Hoje eu tô 10 quilos acima do meu peso, mano. E eu falei isso justamente por causa da dor. Que esses dias, cara, eu fui arrumar um colchão. Né, tinha um colchão de casal aqui, aí eu fui desfazer dele e eu falei, vou aproveitar e fazer uma caminha pro meu cachorro. Guga do céu, só de ficar abaixado, de levantar e tal, cara,
eu não fiz esforço. Meu esforço era abaixar e levantar, abaixar e levantar. Rapaz, eu tô arregaçado, cara. A minha dor na perna, assim, tá impossível. E eu dirijo, né, muitas horas. Mano, essa daí não veio tardia não, veio logo na sequência. Veio para não sair mais, velho. Guga, eu queria fazer uma outra pergunta pra você, é o seguinte, mano. Quanto a perda de peso e ganho de massa, para uma pessoa que está começando, quais são as principais diferenças de treino que você, tipo, acha, né, que são válidas e o que isso muda tanto um para outro, ou peso de perda de peso ou ganho de massa? Vamos lá, quando a gente fala em ganho de massa e perda de peso, que a maioria das pessoas querem e procuram assim, Gustavo, qual que é o seu objetivo? Eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar massa. Eu falo, então beleza. Ou é um ou é outro. Não tem como você fazer os dois ao mesmo tempo. O nosso corpo, ele não foi feito para perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo. Não, vamos substituir, né? Vamos substituir. Não tem isso. Existem dois grupos de pessoas que conseguem fazer isso, mas depois não conseguem mais. Uma é uma pessoa que nunca treinou na vida, então o metabolismo dela no início sim consegue perder gordura e ganhar massa, mas depois não consegue mais. E atletas fisiculturistas. Mas aí já envolve recurso ergogênico, já tem toda a parte hormonal, que aí ele consegue fazer toda a dieta para emagrecer, só que ao mesmo tempo segurar e preservar a massa e ainda ganhar um pouquinho mais de massa, né? São os únicos dois casos. Para quem está procurando, por exemplo, emagrecer, primeira coisa, não vão para academia achando que emagrecer, só ir lá treinar uma horinha do dia, ponto, vou emagrecer. Não. Emagrecer é a pontinha do iceberg, é o treino. O resto está aqui embaixo, a alimentação. Então, se a pessoa que quer emagrecer não tiver uma alimentação junto com o treino específico para isso, esquece, ela não vai emagrecer. Para emagrecer você precisa trabalhar com déficit calórico, a pessoa tem que... é matemática pura, você come menos e gasta mais energia. O que acontece? Você perde gordura. Peraí, deixa eu só tirar daqui. É o famoso coma menos e cague mais. Só voltando onde eu parei. Então não tem segredo, é matemática pura. Você vai gastar mais energia, vai comer menos, ou seja, você vai repor menos e você vai acabar emagrecendo. A diferença entre um treino e outro é basicamente, vamos dizer assim, você pode estruturar um treino basicamente igual, tá? Tanto para quem quer ganhar peso quanto quer emagrecer. O que a gente costuma mudar a gente faz um treino um pouquinho mais metabólico. O que é um treino mais metabólico? Ele é visado mesmo para essa parte, para quem quer emagrecer. Então é um volume de treino um pouco maior, com maior número de repetições. Às vezes você consegue reduzir um pouquinho o intervalo de descanso para ainda aumentar um pouquinho a intensidade. Então fica um treino um pouco mais volumoso, né? E acrescentamos uma parte de cardio junto. Mas assim, então você está falando que tem que fazer o cardio para emagrecer? Vai te ajudar. Hoje em dia a gente sabe, e a literatura vem mostrando que assim, antigamente você ia para academia, o teu médico, às vezes o professor, quero emagrecer. É esteira. Aí largava o cara na esteira, 2 horas na esteira e você. Hoje é o contrário, já está vendo que a musculação, o treinamento de força, emagrece mais que fazer esteira. Tá? E aí um treino para quem quer emagrecer é basicamente isso, é aumentar o volume de treino, aumentar o número de repetições, o número de exercícios, o número de série, para ele gastar um pouco mais de energia. Agora, para quem quer hipertrofia, por que eu falo que eles são bem parecidos? O pessoal fala, para ter hipertrofia tem que aumentar a carga. Também já caiu por água abaixo isso. Carga está relacionada à força. O que gera hipertrofia? Um volume maior de treino. Então é por isso que eu falo, fazer um treino voltado para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar a massa muscular é basicamente o mesmo, porque o que importa é um volume alto de treino. O que eu diferenciaria um do outro é que para quem quer emagrecer eu acrescentaria mais exercício aeróbico para ter uma somativa maior de gasto calórico do que essa pessoa que quer ganhar massa muscular. Então eu deixava ela mais na parte da musculação, pouco exercício aeróbico, e aqui eu colocaria mais aeróbico. Mas o treino ficaria basicamente quase igual. E aquela história para quem quer emagrecer, seria melhor
ou não, tá? Uhum. Você fazer um treino, por exemplo, aeróbico para somar no treino de musculação, antes ou depois? Ou Aí não aí é que tá. É muito de cada um. Eu vou te falar 2 exemplos. Eu, Gustavo, eu gosto de fazer antes, por exemplo, quando estou em época de competição, eu faço 2 formas. Ou eu faço um cardio fora do meu horário de treino, tipo assim, eu faço meu cardio de manhã e treino à tarde, para um não interferir no outro. Ou se eu estou num dia que é bem corrido, eu não consegui fazer o meu cardio de manhã, eu vou ter que fazer na hora do treino, o que eu faço? Eu gosto de fazer o meu cardio antes. Mas por quê? Porque se eu deixar pra fazer depois, eu não vou fazer. Tá morto já. Eu vou dar uma desculpa, falar, puta, tô cansado, eu não vou fazer. Entendi. Então eu faço ele antes e eu vou treinar. Só que aí aquilo, mas aí você fez antes, você pode acabar atrapalhando um pouco seu rendimento de treino na musculação, porque você já vai estar um pouquinho cansado. Sim, teoricamente sim, se você for fazer antes, você vai gastar já uma energia, seu estoque de glicogênio já vai diminuir, então na hora que você for treinar, você vai acabar não tendo o mesmo rendimento. Mas assim, não é uma coisa que não me atrapalha, é uma coisa que é muito individual. Se você, o que eu costumo falar, se você quer emagrecer, eu preferiria colocar o treino de cardio depois. Então, para quê? Para você conseguir aproveitar bem o seu treino, o seu rendimento de treino, conseguir aumentar uma carga, fazer o treino bem completo, para depois você fazer o cardio. Agora, no meu caso, porque se eu jogar pro final, eu não vou fazer, eu faço ele antes. E não tem essa coisa, um vai atrapalhar muito o outro. Uma curiosidade minha, qual a intensidade do seu cardio? Baixíssimo. Eu ando em 5.0 a 6.0. Mas, aí é que tá, por 2 motivos. Por eu ter grande massa muscular, se eu querer correr, meu joelho vai pro saco. Sim. E eu já não aguento muito ficar correndo, porque eu sou muito pesado. Então o meu cardio, que era para durar às vezes 40, 50 minutos, se eu for correr vai durar 15 minutos. Eu não vou aguentar, né? Então o que eu faço? Uma velocidade baixa em 5.0, porém, para eu aumentar a intensidade, eu ponho inclinação. Então eu faço inclinação às vezes do 8, 10, que é uma ladeira. Sim. Então é como se eu estivesse subindo uma ladeira, só que numa velocidade bem tranquila. Que aí se você for depois equiparar o quanto que eu gastei na ladeira e o quanto eu gastaria correndo, fica mais ou menos elas por elas. E me fala a questão do EAJ. É isso, né? O cardio em jejum, né? O AEJ, aeróbico em jejum. Aí é que tá, todo mundo acha que o aeróbico em jejum é uma coisa que assim, para emagrecer você tem que fazer o aeróbico em jejum. Porque qual é a ideia do aeróbico em jejum? Qual que realmente é a filosofia, a fisiologia do negócio? Você vai usar como estoque, como combustível principal, a gordura, porque você está em jejum, e aí você vai emagrecer. Mas o pessoal acha que é assim, então eu vou começar a fazer aeróbico em jejum todo dia. Não é assim que funciona. O nosso corpo é muito inteligente. Eu comi hoje, durante o dia, normalmente, carboidrato, dormir. Fiquei 8 horas dormindo, eu acordei, fui fazer meu aeróbico de jejum e falei, vou estar usando minha gordura. Não vai estar usando. Você ainda vai estar usando o glicogênio, porque você tem um estoque muito grande de glicogênio. O nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai primeiro usar sempre o glicogênio, para depois ele precisar ir começar a entrar de gordura, e depois, se não tiver nem gordura, ele começa a queimar músculo, que a gente fala que é o catabolizar. E para quem não sabe, o glicogênio é o que vai no músculo. O que vai no músculo. É o combustível do músculo. O glicogênio é aquilo que entra no músculo para ele funcionar. Então, assim, eu comi durante o dia normal, dormi, acordei, estou em jejum, vou lá para queimar a gordura? Não, você ainda está usando o glicogênio. O atleta fisiculturista, a gente faz o AEJ, o cardio em jejum, porque a gente, como já está em uma dieta de déficit calórico, a gente já está comendo pouco, então vai chegar uma hora que realmente nós, atletas fisiculturistas, vamos estar com o nosso estoque de glicogênio quase zero ou baixíssimo. Então, pra gente, quando a gente vai fazer o AEJ, vindo dessa dieta já de déficit calórico, sim, aí nosso corpo já está usando a gordura como fonte de energia. Então, para nós, vindo dessa dieta restritiva de algum tempo, o AEJ funciona e ele tem essa intenção. Agora, se você colocar uma pessoa que não faz dieta e todo dia ele vai fazer AEJ achando que está usando a gordura,
Aí cheguei em casa, tomo café da manhã, Não, bolão com chocolate Vai. com café cheio de açúcar. Você só vai usar sua gordura como fonte de energia se seu estoque de glicogênio estiver muito baixo. Ele só vai estar muito baixo se você tiver em déficit calórico. Você só está em déficit calórico se você estiver fazendo uma dieta restritiva. Acabou. E quanto ao jejum intermitente, isso é válido? Qual a quantidade de horas que seria necessário para você realmente entrar na eficiência do jejum? O jejum intermitente, o correto, certo, que todo mundo faz, tem que ter no mínimo 16 horas de jejum, né? O jejum intermitente, eu fiz uma vez porque uma competição eu não consegui bater o peso, então eu já estava fazendo todas as estratégias que eu dava. Eu fiz low carb, depois ciclo de carboidrato, zerei carboidrato, e chegou uma hora que o peso estagnou. O que eu tive que fazer? Jejum intermitente. Eu, em particular, eu não gosto de fazer, Gustavo, eu também não gosto de às vezes passar para atleta que eu estou preparando, porque o risco, se é uma pessoa que não tiver uma cabeça muito boa, o risco dele depois desenvolver uma compulsão alimentar, alguma coisa desse tipo é muito grande. Porque assim, para quem não sabe, o jejum intermitente é assim, você tem que ficar, vamos lá, 16 horas sem comer, aí você ficou essas 16 horas sem comer, quando você vai comer. Nessa hora que você vai comer, você acaba comendo grandes quantidades de comida, porque você está 16 horas sem comer. Só que aí você acaba às vezes fazendo assim, se você for lá 16 horas para comer, então eu acabei de comer às 8 horas da noite. Aí você vai comer no outro dia só no almoço. Já meio-dia. Então eu comi grande quantidade. Depois que eu comi essa grande quantidade, eu vou comer depois 3 horas da tarde, depois já está praticamente no jantar de novo. Então o intermitente normalmente ele faz 3 a 4 refeições, só que em grandes quantidades. Dá pra você fazer isso para emagrecer? Dá pra você fazer? Dá. Só que você tem que fazer aquele cálculo certinho, que é aquilo que eu te falei. Você tem que gastar mais energia e comer menos. Não adianta nada ser no seu jejum intermitente, estou em jejum intermitente, só que na hora que você for comer, você for comer 3 lanches do McDonald's, 10 pizzas, entendeu? Aí a conta não bate. Sim. Matemática pura, né, Guga? Não tem como. Né? O jejum intermitente é uma estratégia para quem também visa emagrecer. Muita gente gosta de fazer as intermitentes por questão mesmo de horário. Eu não tenho costume de comer nada de manhã. Eu gosto só de ir direto pro café da manhã, do café da manhã pro almoço. Então eles acabam fazendo isso, para eles funciona. Só precisa fazer o cálculo certinho para nessas refeições, nessas janelas que você vai ter para comer, você não extrapolar o número da caloria. Então, mas aí entra também aquele esquema que você falou, que o nosso organismo ele é inteligente. Muito. Se você faz todo dia, então ele já vai criar uma resistência sobre aquilo. Então não adianta você fazer 8 horas de jejum intermitente todo dia, né? Você vai ter que ir aumentando a quantidade de horas, ou enfim, fazendo um dia sim, um dia não, né? Para dar esse susto no metabolismo, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas fazem jejum intermitente de 14, 12 e 16 horas. São sempre esses... O mais correto, que é o verdadeiro jejum intermitente, são 16 horas, né? Mas ou mais, né? Ou mais, mas a maioria é 16, porque também não ficar tudo sem comer não todo mundo que aguenta. Eu sou meio resistente pra esses bagulhos. Então, é muito de cada um. É isso. Tem gente que passa mal se ficar 8 horas sem comer. Exato. Agora, com relação ao que você perguntou, exatamente, o corpo é muito inteligente. É estratégia. Eu, Gustavo, acho que a melhor estratégia para mim, que eu passo para os atletas que eu preparo, que sempre funciona e sempre dá certo, é o ciclo de carboidrato. O que é o ciclo de carboidrato? Um dia a pessoa come mais carboidrato, no outro dia ele come um pouquinho menos, aí eu boto no outro dia ele quase não come nada de carboidrato. Eu não zero carboidrato, ele só dá uma boa reduzida. Aí ele volta, come muito carboidrato, médio carboidrato, baixíssimo carboidrato. É um susto então você vai ficar fazendo esse ciclo. Por quê? Seu corpo não acostuma. Então uma hora você está com alto, de repente você baixa, depois você volta pro alto, você baixa, você fica nele. É um jeito de você confundir o metabolismo. Então você está sempre deixando ele acelerando. Então nesse sentido, para mim, Gustavo, tá? Eu sou adepto a esse tipo de dieta, ciclo de carboidrato. Para mim é o que melhor funciona. Lembrando que, tipo assim, o leque da musculação e de estudo é muito amplo, né, Guga? Então, assim, todo profissional, ele vai ter a sua forma de trabalhar, né, mano? Ele vai ter a sua estratégia, né? Como qualquer emprego, né, você sempre tem que criar uma estratégia, seja para treino, seja para,
enfim, qualquer outro tipo de situação, né? Então, como um professor de musculação, são vários. Às vezes o Guga usa essa estratégia, mas outros professores falam, pô, eu acho que essa estratégia não vai funcionar, enfim. E é tudo teste, né, Guga? Não tem jeito de fugir disso, né? É teste. Para uns funciona, para outros não e tal, e aí você vai tentando colocar a melhor forma de se trabalhar. Né? Eu já fiz de tudo quanto é tipo de dieta, assim, para teste. Eu já fiz preparação com intermitente, eu já fiz preparação só com low carb, que é com baixo carboidrato. Eu já fiz preparação praticamente zerando o carboidrato. Eu já fiz preparação com ciclo de carboidrato. Eu vi que pra mim funcionou melhor esse ciclo de carboidrato. E as pessoas que eu preparo, a maioria responde bem a isso. Mas eu já peguei atleta, por exemplo, que acostumado a intermitente, fez a preparação com intermitente, porque ele já fazia isso. Então, fez fazer. Agora, dentro do seu mundo, fisiculturismo e todos os campeonatos que você já participou, qual para você foi aquele mais simbólico e qual foi o mais foda? A gente já sabe qual que é, né? Mas eu queria que você falasse pra galera, tipo, fala assim, ó, esse aqui foi o mais simbólico da minha vida e esse aqui foi o principal, mano, foi o cara que foi a menina dos olhos. Então tem, assim, o fisiculturismo tem 2 grandes campeonatos que são os melhores que a gente tem, que é a Copa do Mundo do Fisiculturismo, que é o Mr. Olympia, e a gente tem o Arnold Classic também, que é um campeonato mundial, recebe esse nome por causa do Arnold Schwarzenegger, ele vai para premiar os atletas, tudo. Então esses são os 2 grandes principais campeonatos que a gente tem no esporte. Eu já competi os 2, né? Então eu vou falar os 2. Sim. Só que assim, o primeiro de grande relevância e grande importância foi o Arnold Classic de 2016, que foi lá no Rio de Janeiro. Eu fui vice-campeão da categoria, então fui vice-campeão do campeonato fudido, né? Um campeonato foda. Esse foi meu primeiro, porém, mais recentemente eu disputei o Mr. Olympia South America, que é o sul-americano, na Argentina, e disputei 2 categorias, uma eu fiquei em primeiro lugar na categoria, e a outra eu disputei e fiquei em 4º lugar na categoria. Então assim, são os 2 campeonatos de mais relevância que eu tenho pro meu currículo. Cara, só de participar já é foda, né? Você chegar a conseguir classificar, né? Porque tem essa também, não é só olhar e se inscrever, né? Sim. E assim, o que você falou, qual é o mais importante? Assim, o Mr. Olympia, mas eu digo que esse assim, ele foi o mais importante por um motivo. Eu competi fora do meu país, então eu fui para um país assim que eu fui para a Argentina. Eu já tinha ido há um tempo atrás, mas para passear, para conhecer, né? Então eu fiquei uma semana fazendo a finalização lá, fazendo a dieta lá. É um outro ambiente, a comida é diferente do que eu tô acostumado a comer aqui, por exemplo. Eles estão em crise lá na Argentina. É isso que eu ia perguntar pra você. A situação lá tá feia, que assim, acho que o pessoal sabe, mas não tem uma noção do que está acontecendo. E eu vi, e eu presenciei. Você sentiu em todas as... Lá, cara, eu não encontrava frango. Caraca. E quando eu encontrava, assim, por exemplo, carne, super faturado. Eu fazia a conversão, por exemplo, eu achei em um lugar frango, 1 quilo de frango. Só que imagina, eu faço 6 a 8 refeições no dia. Cada refeição comendo 200 gramas de frango. 1 quilo não dá. Em um dia eu praticamente como 1 quilo em um dia eu como 1 quilo de frango. Uhum. Então eu precisaria comprar uns 5 quilos de frango, né? Na hora que eu achei um lugar e demorei para achar o frango, na hora que eu converti o peso pro real, o frango tava quase 60 reais. Caraca, mano. Tipo, muito absurdo. Eu falei, não. O que eu fiz? Vou fazer a finalização com ovo. Eu fiquei uma semana comendo todas as refeições, 6 a 8 refeições do dia, ovo. 30 ovos por dia. Meu, era ovo já chega, assim, ó. Era no café da manhã ovo, era na refeição do meio era ovo, o almoço era ovo, o lanche da tarde era ovo, o jantar era ovo, a ceia era ovo. Eu fazia ovo de todo jeito, era omelete, era ovo mexido, era ovo frito na chapinha, era ovo, sei lá, você inventando, ovo. Picava brócolis, fazia com ovo, era ovo com ovo, Mano, era isso. E assim, então, pra mim foi bem marcante, porque disputando um país que não é meu, tendo que me adaptar para uma dieta lá que eu tive que sair do que eu estou habituado aqui em fazer no Brasil,
as coisas lá não são as mesmas. Que aqui, que, por exemplo, eu gosto de fazer carb-up, né? O carb-up é um dia antes da competição começar a comer, tudo, com alguns alimentos em específico. Lá não achei, tive que usar outros tipos de alimento. E então isso foi uma coisa que me marcou bastante. Eu falei, puta, venci num lugar que eu tava com um ambiente totalmente desfavorável pra mim, mas deu certo. E por você estar num outro país, representando o seu país, pra mim isso daí também foi fenomenal. Disputei que eu fui campeão, eu era o único brasileiro, disputei contra 10 atletas. Tinha chileno, paraguaio, tinha boliviano, todo mundo da América do Sul. E eu era o único brasileiro dessa categoria. Que animal. Fui campeão. Então falei, porra, representei meu país, entendeu? Mano, grandemente, parabéns, mano. Eu fiquei feliz pra caramba. Então esse daí, assim, pra mim, hoje, é o meu campeonato que tá no topo. Aí depois veio o Arnold Classic. Animal. E, mano, tipo assim, você estando lá, tinha pessoas que passam também essas necessidades lá. Como que é... Mano, os caras são guerreiros, né? E qual era a qualidade do físico dos caras, mano? Que você, com o olho clínico, assim, você fala, mano, por toda a dificuldade que eu senti nessa uma semana, qual que era essa... Ó, tava bem... Que assim, por ser um campeonato de alto nível, você já vai sabendo que você não vai pegar a gente fraquinha lá. Você vai pegar uns caras casca grossa. Tava bem competitivo. Mas eu reparei que assim, o físico do brasileiro e dos outros brasileiros que eu vi lá é muito mais bonito. É mais encaixadinho. Tô falando daqui da região sul-americana. Nós estamos falando lá dos Estados Unidos, desses lugares. O físico do brasileiro é muito mais completo. Porque eu acho que o Brasil ele tá um pouco à frente ainda no esporte do que esses outros países. Chile, Bolívia, Colômbia, lá ainda o fisiculturismo tá crescendo. O Brasil, de coisa de 10 anos pra cá, o Brasil, o fisiculturismo sofreu um boom, né? Hoje todo mundo quer ser atleta fisiculturista. O esporte cresceu muito. Então eu acho que por a gente estar um pouquinho à frente deles, o brasileiro lá se destacou bastante. E praticamente se destacou sim, porque assim, ó, todas as categorias que eu vi, tanto de homem quanto mulher, todas as categorias tinha brasileiro em primeiro, segundo e terceiro. Ah, que massa. Todas. Todas as categorias da mulher que tinha brasileira, primeiro, segundo e terceiro. Que tinha homem, primeiro, segundo e terceiro. Sempre entre os três. Sempre estava entre os três. Então o brasileiro, realmente o Brasil se destacou. Show de bola. Ô Guga, como que funciona o seu off, mano? Tipo assim, é dieta liberada ou não? Ainda se segura, se dá uma... Eu tenho uma grande dificuldade de comer muito. Eu não consigo. Se você, por exemplo, se eu falar, vou comer 500 gramas de arroz com 200 gramas de frango, mais a salada e depois uma fruta. Assim, é uma refeição, eu não consigo, eu tenho essa dificuldade de comer. Então o que eu faço? Meu off-season, eu como bastante, porém eu como a comida da dieta. Então se às vezes numa época de competição eu como só 120 gramas de arroz com de frango, no off-season eu vou comer bem mais do que isso, mas eu vou a olho, assim, eu como, põe meu prato bastante. Comi. Dá pra comer mais? Beleza, como. Se eu comi e já encheu, eu não fico empurrando pra dentro, não. Não empurro de jeito nenhum. Comer forçado é horrível. E de final de semana, em off-season, eu me dou o luxo de comer uma tranqueirinha ou outra. Gosta do docinho? Gosta do docinho? Você tá ligado, né? Eu tô ligado. Gosta de um docinho, né? Eu sou formiga. E na preparação é embaçado. Na preparação, na preparação você tem que fazer isso em dias estratégicos, né? Que a gente fala que tem o refeed, refeições livres. Eu gosto de fazer, por exemplo, essa pro Mr. Olympia agora, eu todo sábado ou todo domingo, uma refeição, eu fazia uma refeição livre. É, uma refeição, não é o dia do lixo, né? Não é um dia, é uma refeição. Normalmente eu fazia de sábado. E por que eu fazia de sábado? Também por estratégia. Eu de domingo, meu treino estava caindo no meu treino de perna. Então eu fazia uma refeição livre no sábado pra dar aquela animada, armazenar aquela energia para no domingo eu ir lá e treinar a perna. Mas aí é livre mesmo? Livre. Quantidade e o que você quiser. O que eu quiser comer. Mas assim, por você estar fazendo uma dieta muito restrita, você não consegue comer muita coisa. Porque seu corpo já não aguenta. Imagina assim, se a semana inteira você come tudo bonitinho, do nada chega no final de semana você joga uma bomba calórica pra dentro. Meu, você passa mal. Então o máximo que eu conseguia comer era assim, 2 hambúrgueres, uma batatinha,
Ou às vezes ia e comia uma pizza que dava 4, 5 E pedacinhos de também pizza. já era, E né? depois já ficava assim, ó. 4, 5 pedacinhos de pizza, é quase uma pizza inteira. Em off-season eu como quase uma pizza e meia, sozinho. Nossa. De boa. Vida louco. Não tem prejuízo. Cara, da hora. Mas assim, você come e você já fica passando mal. Porque seu corpo já não tá quase E os aguentando. treinos? Pesado? Pesadão? Como você tá em dieta, automaticamente sua força cai. Mas assim, isso não é uma regra. Tem pessoas que eu conheço e que mesmo em dieta eles conseguem manter a mesma carga de treino. E eu já não consigo. Eu em off-season eu consigo pegar bastante carga. Por você estar comendo menos, estoque de glicogênio reduzido, você fica mais cansado. Então, a tendência é sua força cair. Então, mas aí você prioriza a qualidade do movimento. Aí eu diminuo o peso, começo a treinar. Se antes eu treinava com 80% de um RM, treino para 60, 70, tipo, dou uma boa reduzida. Porém, eu, por reduzir o peso, priorizo mais movimentação. Para tentar manter uma intensidade parecida, mexo com o intervalo de descanso, dou uma reduzida para ficar ainda mais intenso. Uso alguns métodos de treinamento, um drop set, um biset. A gente tenta fazer algumas estratégiazinhas para, mesmo você pegando menos peso, o treino ficar intenso. Volumoso, né? Entendeu? Cara, Topzera. eu tenho algumas perguntas. Uma com relação ao fisiculturismo no Brasil. A gente tem uma federação. Como é que é o network da galera que faz o fisiculturismo aqui no Brasil? Tipo, vocês se dão bem ou rola clima de competição, tipo lutador, tá ligado? Os caras se vê, quer se socar e tal. Como é que funciona isso aí? Vamos lá. Se a gente for pegar de 10 anos pra cá, o esporte cresceu muito. Graças às redes sociais, graças a um atleta que ajudou a levantar o esporte para um outro patamar foi o Felipe Franco. E então assim, antigamente, por exemplo, o campeonato que eu ia competir quando era mais novo, eram sempre os mesmos atletas. Tinha lá o campeonato com 150 atletas dividido nas categorias. Hoje tem campeonato de 800 atletas, 500 atletas. Então o esporte cresceu muito aqui no Brasil. E a tendência é crescer cada vez mais. A gente tinha uma única federação, na verdade duas federações, que era a NABA e a IFBB, que são as duas principais, porém a IFBB ela meio que sofreu uma quebra. Então existe a IFBB Pro League e a IFBB, que eu não lembro como é que ficou a outra IFBB o nome. As duas principais federações são essa IFBB, a NABA deu uma queda, né? Então ninguém entra mais na NABA. Então, todo mundo quer ir para essa IFBB. E tem uma chancela da IFBB que é a NPC. A NPC é a federação que promove os campeonatos como o Mr. Olympia e o Arnold Classic, que são os principais campeonatos. Então, todo mundo, às vezes, que era da NABA, ou como a IFBB se dividiu em dois, que estava nessa IFBB, começou a migrar tudo para essa outra, porque ela é o único caminho que você tem para ir pro Mr. Olympia. Todo mundo que é atleta fisiculturista tem o sonho de, pelo menos, competir no Mr. Olympia. Qual que é o único caminho? Essa única federação que sobrou aqui. Então é a IFBB, que é a NPC. Então, hoje em dia, a gente tem essa federação, mas a federação de fisiculturismo já existe desde 1950, alguma coisa assim, com o Joe Weider, que era o cara que criou a IFBB. Então é uma coisa antiga. E aí a pergunta que você falou, se existe essa existe, cara, mas é que assim, eu acho que tudo faz parte do show, tá? Eu nunca vi ninguém brigar, sair na mão por causa disso, mas lá em cima do palco existe aquela rivalidade que é um atleta provocando o outro. A hora que você vai puxar uma pose, um cutuca o outro, brinca, faz assim, uma ponta pro outro, sempre tem isso. Mas é aquilo, fica no palco, sai do palco, No respeito. todo mundo no respeito. Legal. Guga, quanto à suplementação, mano, a suplementação ela é muito importante para quem treina, ou isso daí não? A gente já dá para entender que a alimentação é realmente primordial. Para pessoas destreinadas, iniciantes, suplementação fundamental, uma coisa que realmente a gente indica. Quanto mais tempo de treino, mais treinada, a suplementação ela começa a ser mais uma coisa, a cerejinha do bolo, vamos dizer assim, né? Porque você consegue atingir isso só com alimentação. Por exemplo, eu em fase de competição, a minha alimentação é suplementação de whey pós-treino. Se eu vejo que eu não vou conseguir comer, tomo whey.
Se eu consigo comer, eu prefiro comer do que tomar whey. Creatina, glutamina, basicamente São isso. os basicão mesmo, os né? basicões. Não tem muita... Multivitamínico, E né? os fármacos, assim, os manipulados que você Ah, toma? não, aí, por exemplo, isso daí eu já uso bastante, mas assim, eu uso muitas vitaminas de forma isolada, por exemplo, complexo B, vitamina A, vitamina E, vitamina D, magnésio, porque como a gente faz uma dieta muito restrita, a gente começa a ter essas necessidades que a gente não consegue mais pegar da comida, então a gente tem que suplementar. Então a gente acaba usando a parte de manipulados. E tem os outros manipulados que ajudam na performance, por exemplo, ioembina, L-citrulina, tem alguns termogênicos também manipulados que eu gosto de usar bastante. Então, com relação de suplementos vitamínicos manipulados, eu uso muito mais. Agora, suplementação com suplementos, o whey, creatina e glutamina. Termogênicos versus pré-treino. Então, são duas coisas diferentes, né? O termogênico, como o próprio nome já diz, ele vai te ajudar na termogênese. A própria palavra já ia falar, vai te ajudar a aumentar um pouco a temperatura corporal para te ajudar a fazer uma queima de gordura. Normalmente é cafeína, guaraná, ioembina, eles misturam chá verde. Normalmente esses são os termogênicos. Então ele você vai usar para ajudar a acelerar o metabolismo. O pré-treino, o próprio nome já diz, é um negócio que você vai tomar antes de treinar, com o intuito de ajudar a sua performance. Só que aí ele pode ter cafeína igual um termogênico? Pode. Porém ele já tem creatina, ele já tem betalanina, ele já tem L-citrulina, ele já tem outras coisas que já é para rendimento de treino. Então, enquanto um está visando em você acelerar o metabolismo, se você quiser tomar de manhã, de tarde, à noite, tanto faz, porque é o objetivo de tentar ajudar a queimar a gordura, o outro não. Você vai tomar aquele pré-treino, ele vai te fazer o efeito naquela hora, você teve um bom rendimento de treino, parou de treinar, logo ele passa o efeito. Um é queima, o outro é disposição, teria isso. Um é rendimento de treino, o outro é mais acelerar o metabolismo. E o cara que não treina pensando em hipertrofia e tal, ele pode ou não deve tomar esse tipo de suplementação? Pode, mas aí é que tá. Sempre precisa ver se a pessoa não tem nenhum problema de coração, algum problema termogênico, ele acelera a frequência cardíaca e o pré-treino também. Então, às vezes a pessoa nunca treinou na vida e já quer começar a tomar tudo isso, primeiro precisa ver se não tem nenhum problema de saúde. Até mesmo renal, né? Porque tudo isso daí... Renal, os dois primeiros, renal e cardíaco. São as coisas que você precisa ter que tomar cuidado. Meus rins estão bem ligados nisso aí. Não bebe água não, pra você ver. Guga, qualidade ou quantidade? Do que? Dentro da... Pra quem tá começando, vamos colocar. Mas você está se referindo ao que? A treino, dieta? Treino. Sem treino? Treino? Quantidade ou qualidade? Qualidade. É porque, na verdade, em questão de alimentação é a matemática, né? Não adianta. Qualidade. Não adianta nada você treinar muito e fazer tudo errado, sem qualidade. A gente vê isso bastante. Você pode... Oxe, vai nas feeds da vida aí que você vai ver. Pessoa treinando. Chega a dar ódio, nossa, né? dói. Eu fico com dor pela pessoa. Ai, misericórdia, cara. Mas é isso. Não adianta a pessoa treinar todo dia errado. Você pode ir menos, só que treinando com uma grande qualidade. Dói, e quando você vê uma pessoa chegar lá... Não, é cada absurdo. Os professores, né? Não o professor em si, né? Você pode contar alguma coisa engraçada que você já viu de gente treinando? Conte. Nossa, por exemplo... Puxada do pombo? Outro dia, eu estava no prédio dando aula, eu estava dando aula de personal para minha aluna e tinha um personal dando personal para o aluno dele. Era, pelo deduzir, que ele ia treinar peito naquele dia. Ele simplesmente deixou o cara de pé, tá? Então vamos lá. Posso ficar de pé? Pode. Se você quiser levantar também o Mickey. Ó, o cara botou o aluno dele de pé e deu uma anilha de 10 quilos pra ele. Segurar assim. E aí de pé, ele ficou fazendo este movimento aqui, ó.
Isso. E aí o cara falou, você tá sentindo isso? É pra trabalhar o miolo do seu peito. Miolo? E não sei o quê. Só que assim, eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, ele tá de pé, com peso aqui. Gravidade, até onde eu me lembro, é para baixo, né? Então o peso, ele não tá, você não tem um peso, uma resistência ao contrário, te puxando de lá. Eu até entenderia se tivesse uma resistência dele puxando de lá pra cá, mas aí já não era nem peito, era costas, que seria uma remada. E ele tava simplesmente tentando vencer a gravidade, empurrando o peso aqui assim, ó. E ele, isso é para peito, tá sentindo seu miolo do seu peito? Eu falei, meu Deus do céu. E o cara é personal, formado em educação física. Deve ser, né? Pra ser personal. Mano, aí não. E fazendo isso. Caramba. Aí eu olhei e falei, meu Deus, faltou na aula de biomecânica. E de física. Não, também, mas né? pelo amor de Deus, mano. O princípio da musculação em si é a origem, inserção e ação do músculo. Como é que vai... Pelo amor de Deus, mano. Mesma coisa, o pessoal que vai pra academia e aquece manguito, segurando 2 halterzinhos e fazendo isso daqui, ó. Não dá, mano. Não dá. Se você tiver... Vai, vamos lá. Se a sua intenção é você fazer um movimento articular só pra dar uma aquecidinha, ok. Agora, se você for fazer isso daqui com 2 halteres, segurando, falando, não, isso aqui é pra manguito, esquece. Mesma coisa, a gravidade é pra baixo. Então, a tendência do halter é pra baixo. Se você tivesse uma resistência, um cabo que tá te segurando aqui, você tivesse que puxar, ok. Mas fazer isso aqui... Parece aqueles macaquinhos que fica batendo. Pode crer. Não dá. Não, mas a gente vê muito absurdo, né, Tem, Guga? tem. É assim, putz, mano, é surreal, cara. É surreal. Você parar pra ficar E falando... o cara paga pra isso, É, né? não, mas você parar pra ficar analisando todas as situações que você vê na academia é muito surreal, mano. Mano, Dá desespero. Isso daí foi um bagulho que me desanimou muito, sabia, mano, na área. Você estuda, você faz e tal, e nos finalmente você chega um cara lá, um aluno, e orienta um outro aluno a fazer a merda, no caso, né, mano? Pô, Eu uma vez eu não cheguei a discutir, mas eu fui grosso com um professor da academia. Eu estava treinando numa rede de academias. E essas redes de academia, o padrão é poucos professores de sala. E aí, se você quiser um atendimento especial, o que você faz? Contrato personal. É assim que funciona. Então, assim, uma academia lá que eu treino, cara, devia ter, vai, se tivesse 100 alunos ali era pouco, muito mais que 100 alunos. Para 2 professores de sala. Meu, você não tem como você dar conta, tá? Não tem como. E aí, tava treinando eu, minha noiva e minha sogra. Minha sogra tem quase 70 anos, tá? Ela treinando, e eu estava treinando de regata, tudo certinho. Aí ela começou a treinar e eu vi que ela estava fazendo o exercício errado, porque sou eu que monto o treino dela e da minha noiva. Eu só cheguei pra ela e falei assim, ó, faz assim e tal, corrigi. Aí veio um professor, olha, você não pode dar personal. Aí eu olhei pra ele e falei, eu não tô dando personal. Não, você tá sim, você está orientando a aluna. Eu falei, sim, ela é minha sogra, eu estou treinando do lado dela e eu estou treinando. Eu falei, não estou dando personal. Não, isso está caracterizando personal, não pode, se eu ver de novo vou comunicar o coordenador da academia, que não sei o que, bibibi. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, vamos lá. Eu falei, olha, eu também sou formado em educação física. O que eu estou fazendo aqui não caracteriza personal. Mas já que você falou que eu estou dando personal, eu falei, eu estou fazendo a função que você devia estar fazendo enquanto você estava conversando com as menininhas lá atrás. E ele estava. Eita! Você está falando... Eu falei, só estou falando que eu corrigi a minha sogra. Função sua, então corrija ela. Aí ele, não, eu vou corrigir, não sei o que lá. Acabou, ficou nisso. Mas assim, é o que eu falei. Um dos motivos que às vezes o pessoal faz muito exercício errado é porque falta profissionalismo aí de alguns profissionais. Eu creio que pra vida isso, né? Não é só pra... Tipo, se você se propõe a fazer um trabalho, independente se... Você tá sendo pago pra aquilo, velho. Então faça o seu trabalho. Corrija, faça treino, dê atenção igual pra todo mundo.
Porque não tem como, mano. E na academia, infelizmente, muita gente reclama, cara. Muita gente reclama. E tem muita gente que tem problemas, que desenvolve uma lesão, qualquer coisa do tipo, por irresponsabilidade de profissionais de educação física. Infelizmente, sou obrigado a falar isso. Sim, mas é verdade. Mas eu falo assim, ó, eu durante 5 anos da minha vida eu trabalhei como professor de sala. Eu cansei. Eu já fui coordenador de academia, professor de sala. Mas assim, eu cansei justamente pelo que você falou. A gente sabe que o aluno reclama. Sim. E tem aluno que é chato. E tem aluno que quer atenção. E aí, às vezes, você por dar um pouquinho mais de atenção para uma pessoa, mas não porque você está dando em cima da pessoa, não. Por exemplo, eu dei mais atenção para aquela menina porque realmente ela estava com uma dificuldade de fazer. Aí a outra viu que eu estava dando mais atenção para ela. Você está dando mais atenção para ela, não sei o que. Já quer pegar, é isso. Aí eu só penso assim, isso foi uma das coisas que começou a me encher. Eu falei, não quero ser mais professor de sala. Um dos motivos que me fez eu começar a querer ir atrás para fazer mestrado. Falei, eu não vou viver a vida inteira trabalhando sendo professor de sala. Pois é. Falei, preciso fazer outra coisa. Aí comecei a dar aula em faculdade, então saí da sala e eu hoje sou só personal e dou aula em faculdade. Personal, eu escolho o aluno que eu quero trabalhar. Eu falo assim, eu escolho sim, porque eu já tive aluno que eu larguei, porque assim, ela não quer cheia de problema, mais faltava do que ia, combinava um horário e não cumpria. Tem gente também que não precisa de professor de educação física, não precisa de personal. Precisa de psicólogo, cara. Tem gente que vai pra não, é real, cara. Tem gente que vem pra trocar ideia e querer desabafar a vida. Exato. E não quer treinar. Ô Guga, você precisa fazer esse exercício. Pô, Bruno, mas isso aí não, vamos fazer outro e tal. Cara, você me contratou pra quê? Pra te passar o treino, então faço o que eu tô falando, mas é muito difícil, né, cara? Aí essas coisas assim começou a me irritar, eu falei, mano, eu não quero ser mais professor. Porque assim, lidar com gente é difícil. Lidar com pessoas, qualquer área que se lida com pessoa é difícil. Cada um pensa de um jeito, cada um é de um jeito, cada um tem uma mania. É complicado. Só que você, quando é professor, você tem que estar sempre com aquela carinha feliz. Às vezes tem aluno que é mal educado, nem não olha na sua cara, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, nada. E isso foi pesando. Aí eu falei, não, quer saber, hoje eu tô novo. Falei, daqui 10 anos eu vou estar com 40 e poucos anos, vou estar com esse mesmo saco. Vou desabafar mais um negócio, mano. Senhores alunos, guardem os pesos, porque o professor tá lá para te orientar e não para guardar peso para você. Você quer que alguém guarde o peso? Contrate um personal e ainda assim ele é pago para te orientar e te ajudar no peso e não para guardar. Eu já te digo mais, o personal não tá lá para guardar seu peso também não, tá? Você tem mãozinha, você pode muito bem lá guardar seu pezinho, mas tudo bem, com o serviço de personal você tem essa comodidade do personal lá te ajudar, tudo. Mas guarde seu peso também, tá, gente? Porque a gente... Hoje, graças a Deus, eu não sou mais professor de sala, mas, por exemplo, eu comecei sendo professor do último horário da academia. Então, a academia fechava às 10, né, que eu trabalhava. Então, eu trabalhava das 6 às 10. Por eu ser o último professor da sala, eu tenho a obrigação de deixar a sala arrumada para o professor no dia seguinte. Eu ficava puto, porque tinha peso de 30 no de 2, o de 2 no de 15, leg press montado... E aí eu ficava 15, 20 minutos só para desarrumar a sala, para deixar arrumadinha pro professor no dia seguinte, porque os alunos não têm preguiça de guardar os pesos. Sacanagem, né, cara? Pô, falta de respeito, velho, é gigantesco. Né? Aí essas coisas que eu falei, não aguento mais, eu falei que chega. Vou ser só professor de personal. E já que a gente entrou nessas polêmicas, mano, assédio, você já sofreu? Já, de aluno ou de aluna? Dos dois, de homem, principalmente em banheiro, já tive um problema uma vez. Né? Eu não tenho preconceito contra gays, que fica bem claro. Tenho amigos gays, inclusive. E só que eu no banheiro veio querer ficar de graça, já cortei. Foram ver se seu piu-piu canta. Tinha um aluno de personal também gay, que ele extrapolava também nos comentários, nas brincadeiras também, aí eu também já fui... a gente sofre, é uma profissão que a gente acaba sofrendo. E é o que o Bruno falou, como tem muita aluno que às vezes confunde a gente com psicólogo, então às vezes eles confundem essa relação que a gente tem às vezes de aluno e professor, ele acaba confundindo, tem aquela coisa da carência, então sim, mas é só você saber se botar no lugar, conversar, que você sai
Eu nunca sofri assédio assim ao ponto de alguém vir passar a mão em mim, essas coisas. Não, isso daí não. Mas, às vezes vem falar uma coisinha ou outra, sempre tem. Eu vou falar, cara, esses dias eu sofri, eu tô dirigindo na Uber também, né? E, cara, sofri um feio esses dias, cara. Eu tava cansado, mano. Trabalhei pra caramba 12 horas, tinha acordado cedão, tá ligado? Fazer outras funções e fui levar um determinado cidadão. Também, mano, zero preconceito, tá todo mundo bem, todo mundo igual. Eu acho que a gente é igual, independente da sua situação, né? Da sua posição. E aí, tô eu no meu carro, conversando com ele de boa, tranquilão. E aí ele, você tá cansado? Eu falei, tô. Você tá cansado mesmo? Eu falei, mano, tô cansadaço, muito cansado, mano. Eu preciso ir pra casa dormir, né? E aí eu olhando, e eu, tipo, o meu retrovisor é um pouco mais baixo pra ficar na linha, sabe? Eu preciso saber o que tá acontecendo, né, atrás. E aí eu bati o olho assim, ele tá sentado do lado direito da porta. Daqui a pouco eu vi, ele já tava um pouquinho mais pra esquerda. E aí daqui a pouco eu vi que ele tava no meio. E ele perguntando se eu tava cansado, mano, daqui a pouco eu senti a mão aqui, ó, juro, mano, no meu peito, assim, mano, o cara veio colocando a mão no meu peito, mano. Ganhou uma Você acredita, cara? marota. Ele queria, velho. Aí na hora, mano, eu olhei pra trás e falei assim, ó, mano, por favor, só não coloca a mão em mim, pode falar o que você quiser, a gente conversa, a gente se acerta. Não que eu queira, obviamente, mas tipo, pô, só não coloca a mão em mim, mano. Cara, é falta de respeito isso, né, cara? Você pode falar o que você quiser, pô, Guga, você é um gatão, não sei o que e tal, enfim. Agora, pôr a mão, aí já é outros 500, né, cara? Falta de respeito. Graças a Deus eu nunca cheguei ter esse problema. Mas de comentáriozinho, brincadeirinha. E o contrário de aluno achar que você tá assediando, sendo que você tá às vezes só tipo posicionando. Não, isso, graças a Deus, eu nunca tive a galera problema. Porque assim, eu sempre fui muito profissional nesse sentido. Tem professor que pra agachar abraço, essas coisas, eu não encosto de abraçar, eu fico só atrás, posicionado. Isso daí eu sou bem respeitador mesmo. Até porque, por exemplo, eu já tive alunos, por exemplo, eu por ser atleta de fisiculturismo, ser forte, essas coisas, então às vezes eu pego uma aluna, que às vezes o marido ou o namorado já é ciumento, então ele já fica com aquela coisa. Então o que eu sempre tento manter? O profissionalismo. Então eu tinha uma aluna que o marido dela treinava junto, e ele só começou a treinar junto porque ele tinha ciúmes, ele queria ver eu dando aula pra ela. Só que ele foi passando o tempo, ele foi vendo que eu sou bem de boa, eu não sei diferenciar um profissional da zoeira. Aí ele começou a pegar amizade comigo, aí ele quis começar a fazer personal comigo e ele começou a deixar ela treinar comigo sozinha. Então ele pegou confiança, foi vendo. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de alguém achar que eu tô assediando, nem nada. E eu também nunca sofri assédio graves, assim. Mas tem aqueles comentáriozinhos besta, aquelas piadinhas, sempre tem. É que o grande problema, eu acho que, tipo, principalmente como personal, não sei como que é a sua aula em si, mas eu sempre fazia o alongamento passivo, no caso, né? No final, relaxamento, soltura das costas e tudo mais, essas coisas assim. Meu, os comentários é sinistro, até de quem tá, né, na lata, pô na mão, velho. Pô na mão, tá fazendo. E esse é o problema, né, cara? Porque a gente tá ali na parte profissional, tentando fazer o melhor pra pessoa, e eu tive, tipo assim, por conta de comentário, muitos alunos vieram até mim justamente por conta disso, né? Porque além do treino, você tá ali cansadão, você tinha essa parte de relaxamento, soltura da musculatura e tudo mais, que isso daí eu acho que é muito legal, né? É muito válido pra até te preparar pro próximo treino e tudo mais. Mas a galera fala sem dó, né, mano? Sem amacerar. E assim, eu digo que a pessoa que ela não é um bom profissional, ela acaba se queimando, porque assim, quem é o próprio nosso vendedor somos nós mesmos. Na nossa área é muito boca a boca, entendeu? Tem a parte da fisionomia do professor, que se você olha, você fala, pô, o cara treina, o cara vivencia isso, pô, então eu quero um desse. Porque realmente, entre você pegar, por exemplo, você vai num dentista banguela, você vai num dentista com os dentes podres, qual que é a credibilidade que ele te passa? Então a gente tem essa credibilidade que a gente passa por aparência, por aquilo, e tem a credibilidade do profissionalismo. E a credibilidade do profissionalismo é o boca a boca. E a gente tem que lembrar que quando a gente está dando aula, tá todo mundo olhando.
Então, se você tiver uma atitude ali que não é boa, o pessoal tá olhando. Agora eu te pergunto, o que vale mais a pena? O que você acha que é mais importante? Eu sei que as duas são importantes, mas qual que você acha que é mais importante? O conhecimento e o profissionalismo ou a aparência do professor? Conhecimento e profissionalismo. Independente da aparência. Por quê? Porque ele estudou para aquilo. Conhecimento e profissionalismo. E eu... Porque não adianta nada o cara ter um físico lindo, bonito, só que o cara não sabe estruturar um treino. Às vezes ele sabe estudar um treino pra ele. Agora, pra uma outra pessoa... É a mesma coisa desse personal que você falou lá, né? Que tá fazendo... Exato, ele disse, se você... E esse personal daí, ele treinava, assim, ele treinava tudo passando isso daqui. Aí você fala, pô, adianta só treinar e não ter o estudo, o conhecimento? Ô Guga, deixa eu te fazer uma pergunta que assim, é difícil entrar nesses assuntos polêmicos, mas eu acho que é legal até a gente falar alguma coisa sobre os proibidões, né? Que seriam os hormônios e tudo mais. Cara, hoje a gente sabe que todo mundo que entra na academia, a galera tipo, vai começar a treinar hoje e a galera já tá com o botijão no bolso. Cara, você acha que para uma pessoa que simplesmente deseja emagrecer, ganhar uma massa muscular e tal, ela tem que buscar esses recursos? Não. Se for buscar, eu sempre falo e bato na tecla que é para buscar com um acompanhamento ou instrução de um médico, tá? Tomar por conta e fazer porque os amigos estão indicando, fazendo, esquece, é burrada. E hoje em dia a gente está, graças a Deus a medicina está avançando muito, os estudos estão avançando muito. Você tem áreas da medicina esportiva, que se você chegar para o médico e falar, ó, eu quero tomar alguma coisa, ele vai te passar, só que de acordo com o que você está precisando. Você não precisa fazer... Endocrinologista, né? Você tem endocrinologista, tem caras da medicina esportiva, você tem nutrólogo, você tem profissionais que vão conseguir te orientar bem. Você não precisa, vou fazer isso. Dá pra você ir, encontrar uma pessoa que vai te orientar. Só que é o que eu falo, você tem que botar na balança. Tudo que... Recursos ergogênicos tem colateral. Vai ter. Bota na balança. Você quer emagrecer, você quer ficar com o corpo bonitinho. Mas os efeitos colaterais que você vai ter, vale a pena? Compensa? Vale a pena você... Por exemplo, vou te falar 3 coisas que podem acontecer. Queda de cabelo, agressividade, espinha. Se for mulher, cresce pelo, voz muda. Tudo depende de qual, né, que você vai tomar. Exato. Porque eu tive problemas com isso. Porque, infelizmente, eu na minha adolescência, eu fiz uso de hormônios sem conhecimento de causa, mas simplesmente por isso que eu perguntei, porque é muito importante. Eu sinto os efeitos hoje. Articulação seca, cara. E eu tenho muito problema. Hoje eu tenho desgaste no joelho também por conta disso, da articulação, tenho problema no ombro, né? Por falta de seca, né? Principalmente a estano, né? Que ela seca a articulação. Então é isso. Você tem N efeitos colaterais que podem ter e você vai ter, é inevitável. Você vai ter algum efeito colateral. É reversível ou não? Veja você. É reversível. Tem coisas que podem durar muito tempo. É que o pessoal associa muito tomar, vamos lá, bomba, ergogênico e ficar broxa. O pessoal só se liga nisso. Eu vou ficar broxa, Tem muita coisa, meu. Você pode aumentar a chance de ter câncer, estresse, aumento de chance de espinha, pele oleosa, a mulher fica com a voz diferente, a mulher cresce pelo, o clítoris da mulher muda, assim, são efeitos colaterais. Aí você tem que falar, estou disposto a ter isso para chegar nisso? Ou será que não compensa só eu treinar, fazer uma dietinha bonitinha? Porque eu ainda bato na tecla, não adianta nada você ficar tomando um monte de coisa e não pegar firme nem na dieta e nem no treino. Porque o comentário que eu mais escuto é assim, nossa, você tá desse tamanho assim? É só tomar umas bombas que eu fico assim. Meu amigo, você pode tomar água benzida pelo Arnold Schwarzenegger. Se você não tiver a seriedade de fazer uma dieta e um treino certinho e ficar enchendo o cu de bola, meu amigo, você não vai ter resultado. Um depende do outro, entendeu? Então, se você quer tomar, toma, mas toma certinho. Vai no médico, faz exame médico, acompanha.
ver ficar tomando por conta, porque você vai colher efeito colateral lá na frente. Então, o caminho primeiro, eu acredito que seria a disposição para começar a treinar, acompanhamento de um profissional top, resiliência na questão de alimentação, suplementação, do treino. Exato, porque é que assim, o pessoal bota toda a credibilidade no bujãozinho. Acha que o bujãozinho é a fórmula mágica. Nossa, se eu tomar isso daqui, em um mês eu vou ficar enorme. Não. Você pode tomar e fazer todo o resto errado, você não vai ter nada, você só jogou dinheiro fora. Eu tenho ali, quer? Mentira! Ô Guga, eu queria falar mais uma parada, que agora, meu irmão, você vai ter que chamar um brother seu aí pra trocar ideia com nós. Agora eu estou aqui de frente com o Gabi. O Guga tem umas imitações aí bem da hora, que eu não sei de onde ele tirou isso. De onde você tirou isso, mano? Então, desde moleque, eu sempre gostava de sempre imitar as fanfarrão. pessoas. Mesmo na escola, eu imitava os professores. Então, no próprio final de aulas, os professores sempre me davam 5 minutos para eu imitar os outros professores. Eu sempre fui de fazer isso. E eu sempre imitei alguns personagens. Imitava a voz, gosto de personagem de desenho. Sempre tive essa facilidade. Bob Esponja? Bob Esponja, Manda. Bob Esponja é... Ai, Lula Molusco, vamos todos caçar água viva. Ei, Bob Esponja, chama lá o Lula Molusco pra gente fazer uma festa. Pode chamar o outro, não precisa ser o Lula. É um monte, o... Scooby-Doo, cadê você? Nossa, Cisha, estou aqui, Scooby-Doo. E o mais. Tem a Gabi também, Gabriela. Marília tem Gabriela, Marília Tem Gabriela. a Maria Gabriela com o pessoal. Hoje eu converso com essa figura excepcional aqui no De Frente com Gabi, hoje na Cabana Podcast, com o Bruno Articulação Seca. Boa, sou eu. Por que você começou a tomar bomba? Tem esse, puta. Silvio Santos. Mas olha só, vocês vêm pra cá, olha só, Bruno, você comprou o carinha do baú? Você comprou o carinha do baú e o baú da felicidade? Ai, 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 ui, ui. Ai. E o que o pessoal mais gosta também é o... Não, esse aqui nem. Esse aqui tem a... Tem a. Eita, Não, esse aqui é o. Esse aqui ele tem que. Vai ter que rolar uma transformação aí. Esse aqui tem que ter transformação, que é sensacional, mano. Eu quero que você fale disso aqui, ó. Como é que você conseguiu isso aqui, ó? Meu amigo Zaca! Tá ligado? O Zaca, ele participou do Mister Olímpia. É o Zaca Bombadão. E galera, hoje eu vou conversar aqui com o nosso mais novo parceiro, Zacarias Boladão. Você sabe, calma aí, você sabia que pra imitar o Zacarias tem que ter uma transformação até no rosto, Não né? é? Não é só ficar aqui, né? Então peraí, ó. Já tô no personagem. Oi, Bruno, tudo bem? E aí, Zaca Boladão? Você quer saber como que eu consegui esse troféu? Como? Fala aí. Ah, foi fácil. Eu tava passando lá na porta, eu vi que tava tendo campeonato, eu entrei e roubei. Foi muito fácil, eu fui campeão. Ô Zaca, me fala uma coisa. Como é que toma o BCA mesmo? Com a boca. Você põe 2 cápsulas na boca, toma água e toma. Ah, mas Zacarias, tem mais algum outro horário que você pode tomar? Pode, toma qualquer hora que você quiser. É antes ou depois da refeição? Ah, não importa, o que importa é tomar. E também tem um supositório. O Didi, Dudu. Salve! Esse daí, mano, é o mais da hora, velho. Não tem jeito. O Zaca Boladão. É o pessoal mais gosta. Mano, você chegou a fazer uns vídeos, né, mano? De Eu comprei a fantasia, na verdade eu montei a fantasia. Suspensório, roupa, quando dava eu fazia uns... Mano, muito palhaço. Pensa num mano talentoso, o cara é acadêmico, É, mano. né? Cientista O cara é muito, mano. e é dublador. Versátil. imitador. Ô, meu brother, você sabe que a gente chega no momento da nossa entrevista aqui, né? Meu Deus, tô fudido. Ô, Rio, faz a presa pra gente, mano, Vamos por lá? favor. Então, Trazer a nossa primeiro- surpresinha pro Guga aqui, cara. essa aqui é a bomba do Nacabana, né?
favor. Ó, isso aqui para um personal trainer, um fisiculturista, Isso é bomba. Isso aqui é bomba, na verdade, né? Ô Guga, o negócio é o seguinte. A nossa brincadeira funciona assim. É o nosso brincadeiro! Cara, eu tenho um quadro no... Eu também tenho 2 lá em casa, um da Mona Lisa. Um quadro que chama Fora da Casinha e a gente faz o desafio ao convidado a participar do Esporte Radical comigo, certo? Certo. Como já conversado nos bastidores. Então eu tenho aqui, certo, 2 envelopes e esses envelopes têm... O que que tem? Não sei. O que que tem? Tem dinheiro. 2 esportes. Você vai sortear. Bocha. E aí, cara, entra a nossa brincadeira do brigadeiro. Você já separou as perguntas e Aqui na respostas? mão. Aí, Tá na ó, mão, o tá na nosso Productor. Vai funcionar o seguinte, Guga. Se você aceitar o desafio do Esporte Radical, eu entro na brincadeira do quiz com você. Então nós vamos ter 6 perguntas e 3 brigadeiros estão zoados. Zoado como? Zoado. Você não passou na bunda, não? É, só isso que eu não fiz, mas de resto tá bem bacana. É uma sensaçãozinha gostosa. Então, tipo assim, mano, vão ser 6 perguntas, beleza? Põe água aqui pra mim. Acertou, não come, né? Aí quem come é o câmera. É quem errou. Se você acertou, eu como. Se você errou, você come. É isso, beleza? Tá. Agora, se você não aceitar o desafio, você vai comer os 3 zoados. Então eu vou comer os 3 zoados. É? Fechou, mano. Qual que você vai escolher, Guga? Os 2. Qual que você vai escolher, Guga? Esse aqui, ó. Esse. Qual que você vai escolher, Guga? Esse. Qual que você vai escolher, Guga? Pode O abrir? roxinho, deve. Rapel lá na Sumaré. O rapelzinho. O Guga falou que ele morre de medo Alto. de altura, né? Então, tipo, a gente tinha trocado uma ideia e aqui a gente tem o pêndulo na Ponte de Sumaré, ou no ABC, mas enfim. E a gente tem um rapelzinho lá na Ponte de Sumaré. E aí, eu quero saber, você topa ou não topa? Bora, né? Vamos lá. Bora pro rapel? Então eu vou participar do quiz com você? Vamos. Então lascou, agora quero só ver. Calma aí. Eu não sei se eles sabem qual que é qual, vamos misturar, né? Não, mas é você que escolhe, tá? É você que escolhe. Ah, Você vai então escolher. tá bom. É, você que escolhe. Então, tipo, Porque vai que ele já sabe qual que Não, é. se sabe eu só a soubesse, você quer escolher pra mim. Vamos lá? E eu vou fazer o seguinte, pra ser mais justo ainda, você vai escolher o que eu vou comer e o que você vai comer. Eu não vou nem pôr a mão. Tá bom. Pra ser justo mesmo, beleza? Certo. Então, a primeira pergunta pro nosso querido Guga. Vamos fazer uma facinha aqui. Mas facinho, a pergunta facinho. referente ao quê? Ah, mano, sei lá, qualquer coisa. consequências O Gil gerais. que tá aí, o nosso produtor gerais. ali que tá... Vamos lá. Essa é bem facinha pra você, vai ser fácil. Normalmente, quantos litros de sangue uma pessoa tem? E, em média, quantos são retirados numa doação de sangue? A. Entre 2 a 4 litros e são retirados 450 mililitros. B. De 4 a 6 litros e são retirados 450 mililitros. Tem 10 litros e são retirados 2 litros. D. Tem 7 litros e são retirados 1,5 litro. E. Tem meio litro e é retirado meio litro. 10 litros e é tirado 2 litros. Errou! Errou! É 7? Ó, é a alternativa B, entre 4 a 6 litros e são retirados 450 mililitros. É só isso que a gente tem no corpo? De curiosidade, aqui, ó, a Caramba. quantidade de sangue varia de pessoa para pessoa e o volume de sangue é entre 7 a 8% do peso corporal. Assim, um adulto de 50 e 80 quilos pode ter entre 4 a 6 litros, respectivamente, que é a média, né, humana. E aí, Na cabana também é cultura. Eu faço o quê? Escolhe e lasque. Ó, deixa eu falar. Você vai pegar o brigadeiro, fechar o olho, colocar na boca e comer. Beleza?
Não pode... Qual que você vai escolher? Esse aqui. Tá. Não pode olhar pra ele e tem que pôr tudo de uma vez na boca. Na coragem, velho. Na coragem. Vai. De uma vez. Pode comer? Pode. Ai, meu Deus do céu. Vamos! O que foi, Guga? Pimenta! Filha da puta! Azedou aí o pé do frango, mano? Filha da puta! Até mudou de cor, velho. Eu tô rindo aqui, mas, mano, pode chegar na vez, né? Mano? Pior que você viu que ele é ator, né? Pode ser que ele tenha pego um bom e tá fingindo pra você É. se fuder. Muito bom! Queimou? Eu odeio pimenta! Eu também, mano. Eu vou falar a verdade pra você. Eu odeio pimenta, mano. Nossa! Bota de coco, mano, pra ver se não. É, tem água de coco. Vai tomar no bico. Não! Vamos logo! isso aí. Ó, tem mais 5. Vai. Vamos lá. Agora é você, né? Agora ele vai. Essa aqui é facinha, hein, ó. Hoje eu tô bonzinho, tô bonzinho. Você tá ligado que eu sou formado em filosofia, né? Ai, ah lá. Vamos lá. De quem é a famosa frase penso, logo existo? A. Platão. B. Galileu Galilei. C. René Descartes. D. Sócrates. E. Francis Bacon. Mano, eu sou horrível pra esse bagulho. Eu acho que é o B. Errei! Errou! É a alternativa C. René Descartes. Je pense, donc je suis. É a frase original escrita em francês do filósofo René Descartes. E ela resume o pensamento e o método de Descartes para quem tudo tem início na dúvida. Se fudir? Assim, né? Nada, mano, não me dei bem. Porra! Pegou bonzinho, obrigado, Guga. Parceiro, viu? Salvou. O alemão teve aqui do Fala Mancha. Eu comi os 3 ruins. Ele mano. escolheu os 3 zoados. 3, velho. Mesmo esquema, ele que escolheu. Tá docinho, mano. Bel. Vamos lá. 3. Agora pro Guga, né? De onde é a invenção do chuveiro elétrico? A. França. B. Inglaterra. C. Brasil. D. Austrália. E. Itália. Você tá ligado que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Itália. Errou. Com dica e tudo, velho. Alternativa C. Brasil. Francisco, ele deu a letra pra você ali, ó. Francisco Canhos é o nome do homem que na década de 40 desenvolveu o primeiro chuveiro elétrico seguro em Jaú, São Paulo. E agora você pode Mesmo esquema, hein? mandar ver. Fecha os olhos e lasque. Nossa, tá bom. Docinho, né? Tava precisando de um docinho, Guga? Esse tá bom. Maravilha. Ufa, diminuiu a chance, hein? Então, restam 2. 2 que? Zoado. É verdade. São quantos horas? São 3. São 3 zoados e 3 bons. Puta merda. Alguém aí, ó, como vocês já comeram 3, alguém ainda vai se ferrar aí, tá ligado? Vamos lá. Vai tomando aqui. Pro Brunão agora, né? Ó, 4. Quais o menor e o maior país do mundo? A. Vaticano e Rússia. B. Nauru e China. C. Mônaco e Canadá. D. Malta e Estados Unidos. E. São Marino e Índia. Primeiro. Vaticano e Rússia. Isso. Alternativa A. Vaticano e Rússia. Isso aí, ó. Ô, tô achando que essa sabia das perguntas. Não sabe. Não Que sabe. jeito, mano. Eu escolho separado. É. Ó, vamos fazer o seguinte. Só que- Tira um. Só de Brincadeira. curiosidade aqui, ó. O Vaticano tem uma sede, que é a sede da Igreja Católica, tem apenas 44 hectares. E a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Tira um aí. Não, vou tirar não, vou comer. Você vai comer? Ele vai comer, galera. O bicho é monstrão mesmo, né, meu? Vai pra cima. Vamos. Ai, não, já tinha um negocinho aqui, ó. Senta, madeira. Quer cuspir, mano? Quero. Quer? Pega lá o...
um balde aí, sei lá. Quatro aqui, ó. Vai. Tem um jeito aí. Só que acabou a água agora, tá? Não deve tudo. Ele jogou aqui dentro. Pegou o que? O de boldo? Não, ele é 3 pimentas. Já sentiu. Hoje é 3 pimenta, mano? Pô, velho. Você foi mardoso, hein? Mardoso. Venha, papai. Um golinho de água aqui. Tá gostoso? Bom, agora só temos 2. Vamos. Mais duas. Manda. Lembrando que agora é 50% pra cada um de chance. 50% Só eu pra de cada um. novo? Agora é eu. Não, eu acertei, agora você responde. Agora aí você responde. E aí, tipo, respira fundo, calma. Tem mais uma ali de pimentinho, cuidado. Aqui, ó, mais uma. Essa aqui, já que foi o brasileiro que inventou o chuveiro, vamos manter mais uma do Brasil aqui. 5. Qual é o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? A. Jânio Quadros. B. Jacinto Anjos. C. Getúlio Vargas. D. João Figueiredo ou E. João Goulart? João Goulart. Acertou! João Belchior Marques Goulart foi o 24º presidente do Brasil, cujo período de governo compreende os anos... Ó, peraí. Tchan, 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 tchan. Agora está na mão do Guga, mano. Ou ele acerta e me dá o premiado, ou ele que vai comer o último. Não precisa nem fazer a pergunta. Tá no último. Tá chorando? Me dei bem. Foi pra compensar do alemão, cara. Pra começar do alemão. Dessa vai, alemão! Mas eu não vou comer não, velho. Não. O último. Só pegar uma canetinha. Bruno que delícia. Top. Brigadeirinho top. Não vou fazer essa maldade com você, não. Eu já comeu 2. Tá bom, obrigado. Já. Foi monstro. Mano, obrigado pela presença aí, Guga, valeu por você ter topado essa brincadeira aí. Demorou? Me arrependi. Então, agora com vocês. Quer falar? Deixa uma mensagem pra galera aí, mano. Deixa aí pra gente, quer ver? As suas redes sociais. A mensagem que eu dou é: não comam um brigadeiro com pimenta. É horrível. Chocolate com pimenta, pra quem gosta. Meu, minha boca tá ardendo. Tá merda. Bom, deixar aí o convite para quem quiser me acompanhar nas redes sociais. No Instagram é @gugafisiculturista, tudo junto. Lá eu posto dicas de treino, de dieta. Quando eu tô em época de competição, costumo passar minha rotina lá. Então deixo o convite aí para vocês me acompanharem lá. @gugafisiculturista. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí. E agora com vocês o quadro Fora da Casinha, o Guga praticando o rapel. Uhul. Demorou? Show de bola, galera. Não Obrigado, se esqueça Guga. de compartilhar, deixar o like. É isso aí, mano. Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e chama a galera porque aventura é o que não vai faltar. Quadro Fora da Casinha. Agora você fala assim, ó, pra galera. Vem ver o que aconteceu. Vem ver o que aconteceu. Valeu. Salve, galera que acompanhou na cabana. Hoje a gente tá fazendo o que aqui, Brunão? E aí, mano, hoje tem descida fora da casinha. Eita. Quem que vai descer aí? Hoje é o Guga tá a caminho aí, vamos botar ele nessa saia justa aí. É isso aí. Dá um ligo só no tamanho da queda, galera. E aí, mano, como é que tá? Com medo, né? Tá com medo? Só. Tá bom, né, velho? Quero ver o tudo isso aí. Já. Vamos ali buscar um tripézinho que aí a gente vai conversar bastante ainda. Carinha dele. Olha a carinha dele, ó, carinha dele, ó. É ele que vai saltar? Pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo que a corda aguenta.
Lá, ó, React in Loco aqui, hein, Guga? Ai, mano. Meu Deus do céu, você não pode... Vai ali perto ali pra você ver ela cair. Se você for de altura, cara. Se você for de altura, cara. Se quiser ir no rapel, tranquilo, não tem sensação de queda, né? Obviamente. Mas demora bem mais, velho. Isso é real. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí já acabou a sensação, entendeu? É, mas nossa, 2 segundos, aí já era, morreu a sensação. É lógico que eu tô transpirando, tem muita altura. E aí, mano? A mulher dele tá 45. E aí, mano? Acertou pra você? É, então é mais fácil saltar. No rapel você vai estar na altura durante muito mais tempo, tá ligado? E com uma corda só. Aqui é só você sair e passar pro lado de lá, gente. 3, 2, 1, rapidinho você tá lá embaixo. É mais, você tá com 2 cordas. E você não tá naquele do rapel, você tem que virar de ponta cabeça pra morcegar aqui. Daqui a pouco ela vai começar a fazer uma parte. Se você esperar um pra olhar, pra ver como é que é. A sugestão é sofre rápido, cara. Queda são 3 segundos mais ou menos, né? Até entrar o balanço. E aí depois é o balanço só. O problema só é a saída que você vai dar uma travadinha no caso. Mas no rapel, aquele que na hora que chega aqui no negativo, você vai ter que ficar de ponta cabeça pra sair. Azedou. Tem que imitar o Silvio com nós. Já era, então. Ou até se... Vai na pegada do Batman, Bruno. O bloco ali na corda, pra você dar um tchauzinho pra ele assustar. Não sei se você já aprendeu como faz o bloqueio da corda. Ou não descer do lado ao contrário, tá? Não tenso também. Como assim? Você descer lá e eu de cá. É, aí fica ruim pra te auxiliar. Bora. Pagando no lugar do Google, rolê? É, 2 vezes, sabe que alegria? Bom mesmo, eu gosto muito. Bora. A gente se vê lá embaixo. Ó, eu vim, hein? Eu tive coragem de vir, mas não tive coragem de ir. Ó, o Brunão já tá passando na mureta ali. Aqui já, fora da ponte. Tô gravando. Topzera. Bora. Ó, só ali eu já tô infartado. Ih, fora da casinha, nós. Instrutor Ítalo, parceiraço. Vem buscando aqui? E aí? Só vou te acompanhar. Doido. E aí, Google? Você tá maluco? Olha lá o Batman, é o Batman. Olha lá. O cara quer brincar com a morte. Brunão mostrou que é muito corajoso. Mas eu não sei. Mas é isso aí, gente. Uma participação do Google aqui com nós.
Ó, eu vim, hein? Eu tive coragem de vir, mas não tive coragem de ir. Próxima vez a gente arma uma outra pra você. Falou. Valeu. Boa, moleque! Da hora, mano! Sensacional! Mandou bem zaço, muito louco! Tá profissional, já pode fazer sozinho, pô! Pô, gostoso mesmo! Tem que aprender, né? Os nós, as passadas e tal, porque a gente tem que ter. Nessa hora tem que ter sabedoria, né, Ito? Exatamente. Não adianta sair fazendo que nem o Zé Ruela, né, mano? Instrução profissional sempre, né, cara? Se puder colar aí, quiser aprender uma coisa nova, meu, né? Só de bola, mano. chegar, que a gente passa o que souber aí pra você. Animal, mano. Esse aqui tira também, né? Isso. Daqui a pouco é você que tá dando curso, Ah, mano, não é a pretensão, mas de repente ter uma cordinha, um equipo legal pra, pô, quando for pra algum lugar fazer, né? É legal, eu acho. Mas não é a priori, né? Obrigado. Eu, tipo assim, se os caras tiverem, eu prefiro vir, tirar um lazer junto do que eu mesmo sair fazendo. E nunca é legal fazer sozinho, né? Sozinho não é indicado, Você né? tem que fazer junto com alguém e tal. Pelo menos um colega aí pra acompanhar. Né? Tem que ter sabedoria, não adianta, né? Já fiz muita coisa errada nessa vida. E hoje eu aprendi que a gente precisa ter sabedoria pra não fazer as cagadas da vida, né, cara? Exato. É isso. Fazer as coisas Top. com segurança pra poder curtir bastante. Não façam isso em casa. Finalizando o quadro Fora da Casinha. Você vê que esse troço cansa, né, mano? Que o cara desce de rapel e tem que voltar de metrô. Pois é. Pois é. Não. O Guga pelo menos ficou aí pra bater palma, né? É isso aí, né? Ele curtiu, ele curtiu. Valeu, Mandou Ítalo. bem, mano. Obrigado, meu irmão. Parabéns aí. Valeu Daqui pela a pouco parceria. vai ser instrutor também. Tamo junto. Fala aí, ó. Muito maior, cara. Azedou. Mas você não concorda comigo? Já que a gente tá aqui, Concordo nada, não a gente concordo tinha não. que Você- ó, tá botando uma pilha em mim pra ir, eu me caguei. Ele botou uma pilha pra eu ir, não sei o que lá, e ele falou 3 vezes que eu vi. Eu encaro isso aí de boa, que não sei o que. E aí? Eita, tá na fogueira? Eu acho. Você não falou, ele não falou pra eu desafiar alguém? Eu desafio o cameraman. E aí? Agora, deixa eu segurar aqui, vai isso aqui. E aí, cameraman, você topa? Bora! Você vai? Sério mesmo? Por que não? Quero ver então. Então eu agora quero vai, ver, agora vai. ele vai, agora ele vai. Ó, gente, me perdoa. Eu achei que a distância era curta, mas eu peidei na farofa. Arregou. Arreguei, sou um arregão. Cara, ó, É muito alto. o quadro hoje, Fora da Casinha, com o Guga, é o rapel, né, que ele sorteou lá. Ele falou que ele ia. Botou uma marra, não, eu vou. E aí, ó. Agora, diz aí pra galera o que acontece. Filma aqui só pra você dar uma olhada aqui, ó. Aqui, a altura do negócio. Eu acho que eu tenho uma média de altura desde pequeno. Nem avião eu gosto de subir. Então, na hora que eu olhei aqui, eu falei, meu Deus do céu. Mas ó, eu vim. Eu tive a coragem de vir e falei, não, eu vou. Mas na hora, eu perdi pra um japonesinho que caiu aqui, ó. Ele deve ter uns 2 anos de idade. Ele foi, mas eu não vou. Malditos Tá asiáticos. maluco, asiáticos. Mas ele falou que vai, ó. Bora. Aí chama o cara que tem medo de altura, nem de avião eu subo. Você Então, tá louco? a ideia do quadro Fora da Casinha é realmente passar para as pessoas que você pode enfrentar seu medo. Eu No caso, não. o Guga, Eu não o Guga enfrentei. não consegue, né? O medo dele é muito maior Ó, do que a altura, né? fazer Então, ser fisiculturista, desidratar, é muito mais fácil, cara. Puta que pariu, velho. E é isso. Então o Guga aqui, ó, arregou. Deu ruim hoje. Parabéns, hein, Bruno? Esse foi o quadro Fora da Casinha. Bruno mandou muito bem. Parabéns, Bruno. Você tá de parabéns. Cara de pau, mano. Cara é corajoso mesmo.